nome é Gabriel, tenho 24 anos, sou ED da Drywash, trabalho com estética automotiva. Eu nasci numa família humilde, aqui em São Paulo, só que logo cedo meus pais se separaram e eu fui para Bahia, lá com meus 8 anos, por aí. Fui para Bahia com a minha mãe. Passei um tempo lá com a minha mãe, 1 ano e pouco com a minha mãe, e depois ela precisou vir para cá para trabalhar e me deixou lá com a minha avó. Ela tinha 89 anos. Foi uma fase bem difícil da minha vida porque eu tive que me virar sozinho. Já tinha passado a minha infância quase inteira sem meu pai e agora sem os dois, que é a minha mãe e meu pai. Então foi bem difícil esse momento. Me virava, né? Chegou eu já sempre tive essa mente de fazer o meu dinheiro, entendeu? Eu sempre tive muita ambição desde pequeno. Então, eu vi uma carroça velha lá no quintal da minha avó, aqueles carrinhos de mão. Aí eu tive a ideia de levar. Lá tem um mercado chamado Cesta do Povo. É o mercado do governo lá da Bahia, que é tudo barato lá. E muita senhora ia lá comprar, fazer compra e pá. E era tudo perto lá, as casas, tudo. Então eu tive a ideia de levar essa carroça e pedir para as pessoas para eu levar a compra delas dentro da carroça para elas não carregar peso, porque tipo não era preciso usar veículo para se locomover na cidade, que é muito pequena. Então, para evitar da pessoa levar peso, eu falei, não, qualquer coisa você me dá dinheiro, um copo d'água, e assim foi. E nisso comecei a fazer um dinheiro, só que aí no começo, tipo, como não tinha tanto o que comer, eu gastava dinheiro com comida e tal, até um certo dia, porque a minha mente era fazer esse dinheiro e vir pra cá, encontrar meu pai. Nisso, mas eu, por exemplo, fazia R$ 10 no dia, gastava 7. Porque eu comia ali. Quantos anos você tinha? Eu tinha 9. Que aí minha mãe me levou com 8, ficou 1 ano lá, veio pra cá. E nessa época eu tinha 9. Isso, eu gastava com videogame também, às vezes. E teve um dia que marcou muito pra mim até hoje, que foi aquele dia que eu falo que me trouxe até aqui. Que eu fui na rodoviária, acho que foi R$ 34. Perguntar quanto que era a passagem pra moça. E a moça foi bem grossa comigo, eu coloquei o dinheiro assim em cima do balcão e perguntei quanto que era a passagem para vir para São Paulo. Não sei se ela não me levou a sério. Ela tipo, afastou o meu dinheiro assim, caiu o dinheiro no chão, mandou eu sair, não falou nada mais. A partir dali que eu ficava com fome, mas eu não gastava R$ 1. R$ 1. Eu lembro que tinha um caminhão que passava de tomate perto de um terreno que tinha lá perto da casa da minha avó e sempre transbordava as caixas de tomate. Aí eu pegava e essa era a minha comida quase o dia todo. Às vezes eu pegava um salzinho na vizinha pra temperar e não dava bala. Eu fiquei nessa aí uns 1 ano e meio, 2 anos, só juntando dinheiro. E eu não tinha noção de quanto que era uma passagem, eu não tinha noção do dinheiro que eu tava juntando, mas eu tinha noção do que eu queria, que era vir pra cá, entendeu? Tipo, vou atrás do meu pai pra eu ter um futuro, entendeu? Meus amigos de lá, a maioria morreu ou se envolveu com o crime, tá até hoje. Alguns se salvaram, igual eu, mas foram bem poucos. Então, essa fase foi bem difícil. Finalmente eu consegui muito mais ainda do que eu imaginava de dinheiro para vir para cá. Tanto é que eu jogava bola lá, né? Aí tinha um professor lá de futebol que eu pedi a ajuda dele para ir lá, porque eu tava com medo, né? De chegar lá e tipo, tentar comprar passagem, a mulher me tratar daquele jeito de novo, porque o que eu tinha era aquilo, o tratamento que ela me fez ali. Aí ele me viu com, acho que foi 2.000 e poucos reais na sacola e falou, você tá louco, onde você conseguiu esse dinheiro, não sei o quê. Falei, não, calma, aí expliquei pra ele, não sei se ele acreditou, mas ele foi lá me ajudar. Aí ele falou, ó, você só leva isso no seu bolso e guarda isso nessa mala. Me deu mala, não tinha roupa, não tinha nada, mas me deu mala pra guardar o dinheiro mesmo. Aí me auxiliou lá, eu peguei o ônibus, vim pra cá, cheguei na rodoviária Tietê ali, encontrei meu tio, que
fazia carreto lá, coincidência. Aí ele me conheceu, me levou para casa do meu pai e eu comecei a minha vida aqui. Nisso, meu pai sempre teve problemas de saúde, problemas pessoais, assim, que acho que não é bom eu citar aqui, como é o pessoal do meu pai, mas sempre tive problema, assim, me deu um pouco de trabalho, assim, essa época, porque eu precisava estudar, precisava trabalhar, eu precisava resolver a questão do meu pai. Então foi uma época bem difícil. Eu tive que, inclusive, largar o estudo porque eu não conseguia conciliar o trabalho e o estudo e os problemas pessoais. Então eu preferi trabalhar, né, do que estudar. E depois eu fiz um supletivo, terminei o estudo. A minha experiência de CLT em outras empresas, eu trabalhei em 2 fast food famosos e não tinha liberdade para nada. Na verdade, ganhava bem pouco, inclusive. Não tinha tela de horário e eu, particularmente, eu nunca quis essa vida para mim. Porém, trabalhei em uma farmácia que ali eu aprendi sobre disciplina e sobre profissionalismo. Que eu confesso que antes disso eu tinha essa personalidade, só que eu não sabia expor, eu não sabia lidar com ela. Eu achava que eu não sou obrigado a cumprir esse horário, eu não sou obrigado a fazer isso. E no momento ali eu era assim obrigado. Então, quando eu entrei na farmácia ali, que foi maravilhoso para mim no meu desenvolvimento profissional, que eu aprendi assim sobre profissionalismo, sobre moldar essa personalidade que eu sempre tive. Esse tempo todo que eu te contei que eu vim pra cá, eu fiquei sem ver minha mãe. Falei com ela umas 4 vezes pelo celular, porque eu não tinha celular, nunca fui muito ligado nessas coisas. E em 2019 eu tava de férias na farmácia, trabalhava na farmácia. Em 2019 era janeiro, peguei férias em janeiro. Eu recebo a notícia que a minha mãe ia vir pra cá me ver. Nisso a gente curtiu um mês juntos, eu, ela e meu irmãozinho, que é de outra família e tal. E pra mim isso foi muito forte, porque dias depois que ela foi embora daqui, depois a gente se vê de novo, depois a gente se reencontrar, eu curti a minha mãe, ela sofreu um acidente de moto com o meu irmãozinho e faleceu. E naquele momento eu perdi tudo. Tudo. Perdi vontade de trabalhar, perdi vontade de... Todos os planos que eu tinha de vida, naquele momento eu larguei. Eu sempre tive mania de escrever o que eu almejo. Tipo, daqui 2 anos eu quero ter isso. Aquilo pra mim não valia mais de nada. Nada valia mais de nada pra mim, porque pra mim não tinha mais sentido as coisas. Tanto é que não deu mais pra continuar trabalhando na farmácia. Eu parei, saí, não procurei mais nada, fiquei uns 4, 5 meses desempregado. 5 meses sem sair, eu cheguei a pesar, eu tenho 1,89 m, 1,90 m, eu cheguei a pesar 60 quilos nessa época. Então eu perdi amigo, perdi companhia, que a gente não... Tipo, meus amigos até que me apoiaram no começo, mas você vai passando o tempo, você não fica mais interessante, né? Você não quer mais fazer nada, você não quer sair, você não quer conversar com ninguém. Então ali pra mim foi a pior fase da minha vida, com certeza. E foi aí que a Drewash entrou. Que eu lembro que eu tava em casa com 14 reais no bolso, do dinheiro que eu tinha juntado da farmácia que eu tinha trabalhado, e a comida acabando no armário. E meu pai não tem renda, porque ele tem uns problemas de saúde, não conseguiu ainda aposentar e tá no impasse lá dele. Então sempre fui eu em casa, a maioria do tempo assim fui eu que segurei as pontas em casa. Então ali ou eu acordava pra vida ou não sei o que ia acontecer depois. Eu lembro disso porque 14 e pouquinho, 14,60 se não me engano eu tinha, que
eu fui abrir os e-mails que eu tinha mandado o currículo e um deles estava Drewash. Eu usei esse dinheiro para condução, para vir para a entrevista da Drewash. Então eu cheguei, fui, né? Fui convocado para entrevista, cheguei no Eldorado. Olhei, tinha 76 candidatos. Falei, nossa, pode falar palavrão? Pode falar. Falei, eu gastei o único dinheiro que eu tinha, 76 pessoas, por que eu vou passar? O que eu tenho que fazer? E eu vi aquele pessoal entrando, de 10 que entrava, um ia passar a linha, fazer a redação. E agora? E eu aqui, né? Eu louco pra ir embora, mano, porque nesse meio tempo eu peguei pneumonia. Porque, tipo, eu tava doente, não comia, pegava friagem, enfim. Aí cheguei lá, já sem esperança nenhuma. Fiz a entrevista, passei. Falei, pronto, agora aqui ninguém me tira mais. Porque tinha que fazer uma redação lá e, modéstia à parte, eu não gosto de estudar, falando a verdade, mas eu sou um cara bem inteligente. Me dá uma redação para fazer aqui, eu vou desenrolar muito fácil. Então, ali eu só queria passar para a sala da redação, que ali eu me garantia. Foi o que aconteceu. Passei para a sala da redação, fiz a redação, passei. Lembro que de 76 pessoas passou 8. E até hoje só tem eu dessa equipe. Então, tipo, pra mim é bem especial esse dia. E eu tava com esse problema de pneumonia, parece que Deus toca nas coisas certas, assim, porque passei no treinamento, acabou e deu um problema na documentação. Me deram 10 dias pra ficar em casa. Eu falei, agora, vou me curar dessa pneumonia, vai dar tempo certinho, porque se eu fosse trabalhar daquele jeito eu não ia aguentar. Isso pra mim foi ótimo, esses 10 dias eu usei pra melhorar, melhorei, vim trabalhar. Sempre trabalhei aqui, desde quando eu era funcionário, desde quando eu era CLT. Sempre trabalhei nessa loja, vai fazer 3 anos já. E ali que eu comecei a trabalhar aqui, especialmente aqui, eu me senti vivo de novo, eu me senti acolhido por todos, eu me senti gente como eles, como a gente aqui. Nós aqui temos um perfil, aqui na Drewash a gente tem um perfil, desde a diretoria até quem está na pista, a gente tem um perfil. E a gente como é que se diz? Fugiu a palavra. A gente se identifica muito. Você nunca vai ver um cara aqui diferente do que eu tô falando aqui. Pode ter histórias com proporções diferentes, mas nunca você vai ver um cara, nunca passei por nada, não. Aqui é diferenciado, porque aqui a gente, no caso a diretoria, a Drewash, a marca, dá muita, não sei se prioridade, mas oportunidade pra gente como a gente. Gente que não teve uma vida totalmente correta, totalmente certa como deve ser, como ter os pais presentes, como ter a família toda presente. Então isso pra mim é o mais especial da Drewash, é isso. Eu quero falar sobre uma pessoa que faz parte disso, que ele trabalhou aqui, realizou o sonho dele de trabalhar para comprar uma moto. Aí ele saiu daqui tem 1 ano, 2 anos, 1 ano e pouco. Foi trabalhar por conta própria. Sofreu um acidente e faleceu. E ele é muito importante para mim. É o Felipe. Trabalhou aqui. E a perda dele para mim foi, acho que o momento mais difícil para mim aqui dentro, que as coisas começaram a ficar estranhas por um tempo. Eu entrava aqui, eu queria ir embora, perdi o foco do trabalho por isso. Então, só queria citar ele aqui mesmo, fazer uma homenagem, que ele esteja com Deus, que ele faz parte disso tudo aqui. Desde pequeno não, desde adolescente, na verdade, eu corto cabelo. Então meu sonho era abrir um salão de cabelo, uma barbearia. Consegui o dinheiro, trabalhando aqui como empresário. Consegui o dinheiro, comprei as coisas, só que eu não consegui sair daqui. Eu não consegui. Eu vou até expor aqui que ninguém sabe. Eu cheguei um dia
a vir aqui com o pensamento, eu vou chegar lá, vou agradecer e amanhã eu tô com o meu salão. Entrei em contato pra alugar o salão. Eu cheguei aqui e falei, mano, não é isso que eu quero, tá ligado? A gente já tinha uma certa liberdade aqui, muito grande, nunca foi uma coisa assim de mandar, nunca foi uma coisa assim de você ter obrigação de fazer as coisas, sempre foi por vontade própria, pela liberdade. Quando você tem liberdade de fazer alguma coisa, você faz com vontade, você faz porque quer. Então, na forma de trabalhar, mudou muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Liberdade eu sempre tive aqui. Então, agora nos meus ganhos, mudou muito. Muito. Claro, eu penso em conquistar minhas coisas. Tô perto de comprar meu primeiro carro agora. Essas coisas que eu penso. Primeiro, conquistar algumas coisas que desde moleque eu sonho, entendeu? Que eu já conquistei algumas, que é primeiro ter comida em casa, comer o que eu quiser, a hora que eu quiser, ter um celular bom, ter roupa boa, comprar o que eu quiser. Eu não imaginava que agora, hoje, eu estaria pensando em comprar um carro. E tendo essa possibilidade. Muito um salto. Não tem nem comparação, na verdade. Mudou muito. Mudou muito. Porque, pô, eu não. Primeiro que quando eu vim da Bahia, eu não imaginava nem que eu ia conseguir um emprego. Eu não imaginava que eu não. Pra mim, eu consegui um salário mínimo e conseguir me manter, tava ótimo. Só que eu sempre tive ambição. Então, eu quis ver essa oportunidade na Drywash. Pra mim, estar vivendo isso hoje é excepcional. Por isso que eu tô falando que mudou muito, porque eu não imaginava realmente estar ganhando o que eu ganho com a idade que eu tenho.